O que será que mais atrai as pessoas para o mercado financeiro? A resposta quase sempre é liberdade. Mas e se essa liberdade for, na verdade, a maior armadilha de todas? É exatamente sobre esse paradoxo perigoso que a gente vai conversar hoje, com base no clássico Trading in the Zone. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com essa ideia da liberdade perigosa, passa pelos 4 grandes desafios psicológicos que nascem dela e termina com uma analogia sensacional que vai amarrar tudo. Vamos lá. Então, vamos direto ao ponto. A ideia aqui é um paradoxo gigantesco. Aquilo que chama todo mundo para o trading, essa ausência total de regras, de limites, é, ironicamente, o que mais leva ao fracasso. Pensa só na nossa vida normal, né? A gente tem leis, tem chefe, tem regras sociais. Tudo isso é uma espécie de rede de segurança. Agora, joga tudo isso fora. É isso que é o trading. Um campo aberto, de criatividade total, mas que deixa o trader psicologicamente, completamente vulnerável. Ok, se a liberdade sem limites é o problema, a solução seria criar uma estrutura, certo? Certo. Só que é aí que a gente bate de frente com o primeiro desafio. A nossa própria resistência em criar a única coisa que pode nos salvar. As regras. Faz todo sentido se a gente parar para pensar. Muita gente entra no mercado justamente para fugir da rotina de chefe, de ter que seguir ordens. Aí, a ideia de criar as próprias regras soa como uma traição, um passo para trás, de volta para aquilo que se queria deixar. E esse conflito interno é perigosíssimo, porque a consequência é clara. Sem uma estrutura que a própria pessoa cria, ela fica totalmente indefesa num ambiente onde as perdas podem ser, literalmente, ilimitadas. E essa aversão a criar regras leva direto para o nosso segundo desafio. É aquela vontade de ter toda a liberdade do mundo para decidir, mas sem querer arcar com o peso do resultado. Para não doer no ego, o que muita gente faz, mesmo sem perceber, evita planejar. Opera de forma aleatória. Porque assim, se a operação der errado, a culpa nunca é da própria análise. Sempre dá para culpar outra coisa. É uma lógica de autoproteção. Se a pessoa age por impulso ou segue uma dica, ela já tem a desculpa pronta. A culpa é da sorte, do mercado, de qualquer coisa, menos da própria decisão. E isso, no fundo, impede a coisa mais importante de todas, aprender com os próprios erros. Agora a gente entra num terreno mais profundo, quase neurológico. Vamos falar de como o nosso cérebro pode ficar literalmente viciado na emoção de um ganho que vem do nada, por pura sorte. É aqui que mora uma barreira psicológica gigante. A emoção de um ganho inesperado é muito mais forte, muito mais sedutora do que a chatice de seguir um plano disciplinado dia após dia. E a ciência confirma isso. A análise do Mark Douglas se baseia em estudos reais. O cérebro libera muito mais dopamina com uma recompensa surpresa. É o mesmo princípio da máquina de caça-níquel. Esse vício em imprevisibilidade é extremamente difícil de quebrar. Então se cria um ciclo. A pessoa ganha na sorte, sente aquele pico de prazer e o cérebro dela diz: opa, faz isso de novo. E aí a disciplina, que eliminaria essa emoção da aposta, se torna inimiga. O trader começa a sabotar a própria consistência, sem nem perceber. Tudo isso nos leva ao quarto e talvez mais importante desafio. É a virada de chave fundamental que todo trader precisa ter. Entender o que está e o que não está sob o nosso controle. A gente aprende desde criança a negociar, a influenciar, a manipular o ambiente para conseguir o que a gente quer. É uma habilidade de sobrevivência social. O problema, o mercado financeiro não é uma pessoa. Ele é uma força da natureza. Ele não responde aos nossos desejos. E essa é a grande epifania. A gente passa a vida aprendendo a exercer controle externo. Mas no trading, isso não serve para nada. O sucesso não vem de controlar o mercado. Vem de controlar a única coisa que a gente pode de fato controlar. Nós mesmos. Nossas reações, nossos impulsos, nossas decisões. Para fechar e juntar todas essas peças, o Mark Douglas usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Ela desenha o problema de um jeito que fica impossível não entender. Pensem na nossa vida normal como uma grande rodovia, cheia de faixas, placas de velocidade, semáforos, polícia rodoviária. Toda essa estrutura existe por um motivo: para nos manter seguros, para nos proteger de nós mesmos e dos erros dos outros. Ela nos dá um caminho, um guia. Agora, imagine o oposto. Pegar um carro super potente e entrar num deserto sem fim. Nenhuma estrada, nenhuma placa, ninguém para dizer para onde ir ou o que fazer. Liberdade absoluta. Esse lugar
É o mercado. A sensação inicial dessa liberdade é incrível, é eufórica. Mas sem os controles internos, o volante das regras, os freios da responsabilidade, o resultado é inevitável. Ou se bate feio, ou se fica andando em círculos para sempre, gastando gasolina à toa. E aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão. O mercado é o deserto, imenso, indiferente e incontrolável. A nossa mente, as nossas ações, elas são o carro. Então, qual vai ser a nossa escolha? Tentar inutilmente controlar o deserto ou focar toda a nossa energia em aprender a dominar o único elemento que podemos de fato pilotar, o nosso próprio carro?